A primeira coisa que a gente tem que lembrar, Conde, é que parece que o STF tomou um banho de responsabilização, de responsabilidade, né, vamos dizer assim, porque nada dessas coisas que estão sendo julgadas agora são novas. Quer dizer, essas ações contra o Collor já existem há um bom tempo, o questionamento a candidatura do Dallagnol já existe há algum tempo, o próprio imbróglio Lava Jato, Lula, Moro, é uma coisa que já existe há algum tempo. Quer dizer, o que aconteceu, né, nos últimos anos que fez o STF acordar para o mundo, ou seja, que aquela Suprema Corte se deu conta de que ela tem uma função extremamente importante dentro do país, que é uma função social e política e não uma função que serve apenas para adular os seus próprios egos e funcionar a partir dos seus próprios interesses, porque era assim que funcionava antes, né? Qualquer um que você falasse o ano passado com relação ao STF, ele dizia que não era uma corte, era uma reunião de 11 ministros, né? Onde cada um falava o que bem queria e determinava o que bem entendia, e essa cisão, essa ruptura toda que levou, por exemplo, o Fux poder sentar em cima dos penduricalhos que tinham para os juízes, sentar em cima dos processos de juiz de garantias, né? Que levou o Barroso a poder se ver como um grande iluminista, defensor, né, das condições civilizatórias do Brasil. Enfim, esse STF, que era uma corte, não era uma corte, era uma reunião de ministros, ele de uma hora para outra, eu vou te dizer que num período aí de 2 anos, ele se deu conta que ele tem uma função importante, aliás, muito importante. E o responsável por tudo isso chama-se Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro, que nós temos certeza de que vai passar para a história como o pior, o mais criminoso, o mais venal dos presidentes que já sentaram e provavelmente que sentarão a bunda naquela cadeira, porque eu espero que nunca mais nós tenhamos alguém pior do que Bolsonaro, nem igual, eu não quero. Mas ele tem essa responsabilidade. Bolsonaro, ele traz 3 coisas para o Brasil importantes. A primeira é demonstrar que não existe forças armadas funcionalmente capazes de estar dentro do governo executivo, né? Do executivo, do poder executivo. Então, a gente ficou sabendo que não existe essa história de militar competente, honesto e patriota. Essas coisas simplesmente não existem. Talvez exista um ou outro patriota, talvez existam alguns honestos, mas esse trio não existe. A segunda coisa que o Bolsonaro nos mostrou é que ouvir o povo sempre, em qualquer situação, sem qualquer distinção, pode nos levar a problema, especialmente se for o povo da direita, porque eles defendem assassinato, golpe, tortura e não estão nem aí para o pastel. E a terceira coisa que ele nos trouxe na realidade para a Suprema Corte, é o medo salutar de serem removidos dos seus lugares e, portanto, precisaram começar a se mover, né? Jair Bolsonaro, quando ameaçou efetivamente a Suprema Corte brasileira, a Suprema Corte teve um lapso ali, uma chispa de responsabilidade e se deu conta que, de alguma maneira, as suas ações nos últimos 10 anos, para dizer o mínimo, foram responsáveis por trazer o Brasil às portas dessa estrutura fascista. E eles começaram a corrigir isso, né? Primeira coisa que eles fizeram foi devolver os direitos políticos para o Lula. A segunda coisa que eles fizeram é ir atrás, efetivamente, de todos os que utilizaram o judiciário para seguirem as suas carreiras e os seus objetivos políticos. A terceira coisa que eles fizeram, isso tudo nos últimos meses, no último ano, bem dizer. A terceira coisa que eles fizeram foi, por exemplo, devolver a obrigatoriedade do imposto sindical, que eles perceberam que, ao enfraquecer os sindicatos, eles tinham permitido que o fascismo crescesse, e acho que ainda precisamos umas 2 ou 3 decisões aí com relação às questões entre igreja e religião, e com relação às questões entre militares e poder civil. Eu acho que se o STF conseguir abranger essas coisas todas, talvez tenhamos uma chance de começar a pensar democracia de uma forma um pouco mais madura no Brasil. Agora, tudo isso, Conde, absolutamente tudo isso, inclusive aí a punição a Fernando Collor de Mello, se deve ao fato de que eles realmente sentiram que a violência chegou próximo das suas magníficas bundas.